ela é conhecida como o mal do século, mas existia desde os tempos bíblicos. A depressão ela pode acontecer com qualquer um. Qualquer um pode ter depressão. E uma pessoa que enfrenta esse problema, talvez você está assistindo aqui, está enfrentando esse problema, eu não sei, isso não quer dizer que ela tem demônio. Eu vou deixar isso bem claro nesse vídeo. Eu quero tocar nesse tema porque a igreja precisa. Vivemos num mundo onde as pessoas estão cheias de feridas. A depressão ela pode acontecer por diversos motivos. Talvez decepções, talvez coisas genética, pode ser influência do mundo espiritual, pode ser por circunstâncias da nossa sociedade. Ela não existe hoje, mas hoje está tem muitos casos disso, está muito comum. E a igreja, que é um lar de amor, um lar de fraternidade, onde as pessoas estão ali para fazer a obra de Cristo, e Cristo sempre pregou amor, estão esquecendo isso. Os pastores que estão preocupados mais com o dinheiro, estão preocupados mais com o seu próprio ego do que as vidas. Se o mundo hoje vive esse mal, que é a depressão, como falei, é o mal do século, a igreja também. Quantos, acho que foi no final no ano passado, no começo desse ano, janeiro, que eu vi quantas pessoas morreram, se mataram. Cristãos, pastores que serviam a Deus, tiraram a sua própria vida por causa desse mal. Amigos, amigas, eu quero me apresentar para você, explicar para você, se você está lutando contra esse mal, que isso não é demônio. Pode haver sim influência do mundo espiritual, mas são casos e casos. Certo? O tema desse vídeo é: um cristão, ele pode ter depressão? Eu vou tentar explicar, ser o mais breve possível. Mas antes eu quero me apresentar para você. Se você não me conhece, eu me chamo Thiago. E além desse canal no YouTube, eu tenho um blog chamado Verdade no Espírito, que eu vou deixar na descrição. E o meu objetivo, tanto com o canal quanto com o blog, é aproximar você de Deus. É aproximar. Lá no blog tem matérias, tem estudos bíblicos e tem uma lista de livros, de resenhas de livros, para você pesquisar e aprender. O meu objetivo aqui é ligar você a Deus. Eu só dou a parte teórica da coisa, a parte prática é com você, certo? Eu espero que você que está enfrentando esse problema, assista esse vídeo, certo? Porque eu vou te passar o melhor remédio para curar esse mal, que é a depressão, certo? Lembrando, ela pode acontecer com qualquer pessoa, certo? E também pode acontecer com cristãos, pode também acontecer com servos de Deus. Eu vou citar aqui 2 exemplos para ilustrar esse vídeo, certo? O primeiro exemplo acontece no Velho Testamento. Acontece com um homem chamado Elias. Ele é conhecido como um profeta do fogo. Ele tinha tanta intimidade com Deus, porque naquela época existia o Baal. Baal, ele é uma entidade, certo? Ou é uma entidade formada por 4 príncipes demoníacos, mas isso vem em outro assunto. E diziam que ele é o Deus do clima na época. Ele falou: sobre a minha palavra não vai chover em Israel. Ele falou, e a intimidade, a comunhão dele que tinha com Deus era tão grande que, se não me engano, Israel ficou 3 anos e meio sem chover. Eu posso estar enganado aqui, não estou falando aqui, eu sei de cabeça, mas pode pesquisar aí. Israel ficou um monte de tempo sem chover porque ele falou, certo? Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, uma comunhão muito grande com Deus, e ele teve depressão. E como aconteceu isso? Foi depois que ele enfrentou
profetas de Baal. Ele sozinho contra 400 profetas. E tinha um desafio. Quem é o Deus de Israel? Baal ou Elias? O Deus de Israel, através da vida de Elias. Que é o nosso Deus. E o nosso Deus respondeu a oração de Elias, fazendo fogo cair do céu. Aí tudo bem. O nome de Deus foi glorificado. Mas depois disso, Elias ele foi ameaçado por Jezabel. E o que ele fez? Ele se escondeu na caverna e entrou em depressão. Eu estou aqui com a Bíblia e vou ler para vocês 1 Reis 19, o versículo 3 e 4. 1 Reis 19, 3 e 4. Depois que Elias foi ameaçado, diz a Bíblia, e o que vendo ele se levantou para escapar com vida. Se foi, veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele se acometeu de uma angústia, de uma tristeza. Ele não quis mais viver. Isso é um sintoma de depressão. E Elias, que servia a Deus, que tinha uma comunhão muito grande com Deus, e ele não foi isento disso. Ele acabou tendo depressão. Certo? Repare, ele se isola. Ele tinha um moço dele. Provavelmente esse moço aqui é Eliseu, aquele que recebe a unção dobrada. Ele foi sozinho, se isolou do mundo inteiro, porque não queria mais viver. Diz aqui, ó, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele deixou. Isso é sintoma de depressão, irmão. Elias, aquele que tinha uma comunhão com Deus, a qual eu e você nunca vai ter, ele acabou tendo isso. Ou seja, se você serve a Deus, você pode ter isso, certo? Mas o remédio é Jesus Cristo. E como Elias se curou desse mal? Deus mandou um anjo, e ali ele teve um encontro com Deus novo e pôde continuar a obra, certo? Entendeu, meus irmãos, meus queridos? Elias passou por isso. Então, Elias passou por isso, certo? Ele sentiu uma angústia, queria a morte. Então, amigo, se você serve a Deus, isso pode acontecer com você. Ah, mas o Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, levou a nossa enfermidade. Sim, ele levou as nossas dores, a nossa enfermidade. Mas isso não quer dizer que você serve a Deus, você não vai ter enfermidade. Quando a Bíblia diz que ele levou sobre si, é quando você clama o nome dele. E ele cura de qualquer mal. Certo? Então, você não está isento. Então, se você tem esse mal, está lutando contra esse mal, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Clame o nome de Jesus. E falando sobre Jesus, eu não sei se ele teve realmente depressão na hora da morte, mas se ele não teve algo próximo disso. Jesus, ele passou uma agonia terrível antes da morte, e isso passa desapercebido por muitas pessoas. Lembramos de Jesus das chibatadas, lembramos de Jesus da coroa de espinho, mas não lembramos do estado mental de Jesus Cristo. Ele sentiu uma agonia violenta. Talvez foi crucificado em depressão, por causa da carga enorme que ele sentiu por amor de todos nós. E eu vou ler para você alguns textos explicando sobre isso. Como estava o estado mental de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
o nosso Deus, que também veio como homem, era 100% homem, 100% Deus. Eu não sei se eu não vou entrar nesse detalhe não, mas até ele sofreu com isso também. Eu não sei se ele realmente teve depressão, não posso afirmar isso, mas teve sintomas, teve uma agonia terrível, uma angústia terrível. Jesus Cristo, que é o nosso Deus, o nosso amado Senhor. Eu vou ler aqui para vocês o primeiro texto, está em Mateus 26, certo? Versículo 37 e 38. Isso foi antes de tudo acontecer com Jesus Cristo. Mateus 26, 37 e 38. Repare, isso Jesus estava no Getsemane. Isso ele estava no Getsemane, ele estava nesse lugar, nesse monte, antes de Judas aparecer lá com os soldados romanos e levarem ele embora. Para ele começar todo o que aconteceu. A tortura pelo Império Romano até a crucificação. Então, Mateus 26, 37 diz: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar muito. Isso é Jesus. Olha o que Jesus disse no 38. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Eu não posso afirmar isso, mas Jesus também sentiu uma agonia violenta. Ele estava angustiado. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Isso ele está falando para os discípulos. Lembramos de Jesus das chibatadas, da coroa de espinhos. Mas não lembramos. Provavelmente ele pode ter sido crucificado com uma angústia muito grande, talvez até uma depressão. Isso depende da sua interpretação. Certo? Eu vou ler também outro texto. Que está em Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Depois Jesus saiu e se isolou dos discípulos para orar sozinho. Eu vou ler. Aqui, ó. Vou ler o 41. Certo? Vou começar a ler em 41 até o 44. Lucas 22, 41 ao 44. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade e a sua. Jesus estava angustiado. Nessa hora que a gente lê esse texto, lembra desse texto? Ele estava com uma agonia muito grande, uma tristeza muito grande. Poderia ser depressão isso? 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Agora o 44 é o importante. E, posto em agonia, orava mais intensamente. Jesus estava agoniado, estava com tristeza. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Aquela passagem que sai sangue dos poros de Jesus Cristo, por causa da agonia. Até Jesus Cristo teve que passar por angústias. Certo? Nós podemos passar por isso. Certo? Nós não estamos isentos disso, servimos a Deus. Mas o melhor remédio é Jesus Cristo. Até Jesus Cristo passou por momentos de angustiantes, de tristeza. A depressão pode causar tristeza na sua vida, vontade de você fazer nada. E o meu conselho é: peça ajuda médica e também, se possível, ajuda espiritual. Porque eu falei, Jesus Cristo é o melhor remédio. Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, mas não proibiu que procuramos o médico. Afinal de contas, Lucas era discípulo de Jesus Cristo e escreveu o livro de Lucas. Ele era médico. Certo? Cosme e Damião também eram médicos e eram servos de Jesus Cristo. Deus não é contra os médicos. Mas quando o médico não pode chegar, aí Jesus entra. Aí entra, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando o médico não pode tocar, Jesus pode tocar. O médico pode passar medicamentos, pode receitar para tratar da depressão.
mas só Jesus ele pode te livrar disso completamente. Então eu vou deixar aqui um texto que fala sobre isso. Está em Filipenses 4:7. Eu vou explicar sobre isso e finalizar o vídeo. Diz assim, Filipenses 4:7: E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Só Ele pode trazer a paz que excede a todo entendimento. Porque a pessoa que está em depressão, ela quer paz. Ela quer se livrar dessa tristeza, dessa angústia. Certo? E uma coisa, se você está triste, meu amigo, você está enfrentando esse problema, eu não recuso ajuda médica, procure um médico. Mas também procure ajuda espiritual. Porque Jesus ele é o melhor remédio. E eu digo uma coisa para você. Se você está com esse problema, está lutando com esse problema, procure o Senhor, porque Ele vai se manifestar até você. E eu vou mostrar isso. Olha que diz Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como as traduções diz, socorro bem presente na hora da angústia. Se você está passando por esse problema, busque o Senhor. Procure uma ajuda, procure sim ajuda. Mas é nessa hora que Deus pode se manifestar na sua vida, irmão. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você é cristão, saiba, você não tem demônio. E como já falei, eu não vou falar aqui a fundo isso. Mas procure o Senhor. Ele é o melhor remédio. Elias, ele foi curado desse mal, dessa